Oração em período, coordenação e subordinação, essa é uma parte complexa, é uma parte que envolve conhecimento de oração e de período, uma parte que envolve conhecimento de conjunção, fundamentalmente. Antes de iniciar, eu devo dizer a vocês como é que isso tem aparecido nos concursos, para que vocês tenham uma condição bem razoável de entender nesse primeiro momento. Isso tem aparecido assim. Na maior parte dos concursos, não se pergunta o que é oração em período. Se diz. A banca, ao dizer que o terceiro período do segundo parágrafo é composto por 3 orações, se a pessoa não souber o que é período e o que é oração, e alguns não sabem nem o que é parágrafo, aí então realmente não vai fazer absolutamente nada naquela questão, a não ser o sortilégio, né? Só pelo sortilégio. Então é fundamental que tenhamos essa base. Isso na maior parte das bancas. Eu diria assim, entre 80% e 90% das bancas. Pegando-se um universo de 20, que são as 20 bancas que atuam mais no país, eu diria que entre 17 e 18 bancas não solicitam. As bancas que solicitam são a ESAF e o CESP. Embora o CESP tenha feito uma prova no domingo passado, ridícula, de tão simples, de tão fácil, quem fez o MPU deve saber do que eu estou dizendo. Complicou talvez ali um pouco na redação oficial, mas o restante era muito simplório demais, quase infantil, mesmo para ensino médio. Essas duas bancas, além de informarem oração e período, elas fazem alterações textuais, afirmando que a oração tal se transformará em reduzida em vez de desenvolvida, e a oração tal se transformará em desenvolvida em vez de reduzida. E também além com períodos. Na segunda parte, que vai começar ainda nesse primeiro momento de aula antes do intervalo, há o interesse de todas as bancas. Todas elas nos indagam. A diferença está no fato de que, na esmagadora maioria delas, não há classificação de oração, mas há reconhecimento de nexos. Eles indagam do candidato o que ele entende, por exemplo, por quanto, por com quanto, por contanto que, por em que pese, por posto que são conjunções que se usam muito no serviço público, mas que não são do domínio do povo. São um pouquinho parecidas, complicadas. Algumas delas são iguais. O como, por exemplo, tem 3 empregos diferenciados. Ou desde que tem 2 empregos diferenciados. Eu digo, estivemos à tua espera desde que saíste, é temporal. E se eu disser, desde que esteja matriculado, poderá fazer a prova, é condicional. Depende da inserção dele em que período ou oração, ele terá um sentido ou outro. E é isso que se vai ver aqui, com a coleção das 5 conjunções coordenativas e suas orações, e a inserção das 9 famílias de subordinativas que geram orações subordinadas. Eu começo com oração em período por ser absolutamente fundamental. Eu vou fazer as frasezinhas em preto e o reconhecimento das orações em azul e dos períodos em vermelho, para que possamos ter uma noção clara. Observem que, ao iniciar, temos a seguinte situação. Diversas entidades participarão do Fórum Fronteiras do Pensamento. Fórum Fronteiras do Pensamento é o nome próprio do evento, por isso o F de fórum também vai, evidentemente, em inicial maiúscula. Muito bem. Primeira grande observação. Quantos verbos há na construção? 1. Apenas um verbo. Isto é um roteiro do qual eu não vou me cansar, mas vocês talvez enjoem daqui a pouco. A contagem de verbos revelará a quantidade de orações. É uma coisa matemática, técnica e absolutamente exata. Muito bem.